Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. Isso está na página 381 da apostila de vocês. Na verdade, vamos só revisar como é que funciona porcentagem, tá? Se eu pego por exemplo, esse problema aqui, ó. Quanto é 15% de 200? De quais formas eu posso fazer o cálculo de uma porcentagem? Vamos lá. Primeira forma, gente, é usando a regra de 3, tá? Onde você vai considerar que o seu valor total é o 100% e o x vai acabar sendo quem? Acaba sendo 15%, certo? Lembra que toda vez que você vai calcular uma regra de 3 de uma porcentagem, você está falando de uma relação diretamente proporcional. Então, como é que você vai resolver isso? Você vai resolver multiplicando cruzado, fazendo meios pelos extremos. Portanto, você vai acabar tendo quem? 100 vezes x dá 100x, igual a 15 vezes 200. Efetuando essa multiplicação, 15 vezes 200, você vai ter 3.000. Nota, aqui o 100 está multiplicando, vai passar dividindo. 3.000 dividido por 100, que vai dar 30, beleza? Gente, regra de 3 sempre pode ser utilizada para o cálculo de porcentagens, sem problema nenhum, ok? Uma outra forma, gente, é fazer a multiplicação fracionária. O que é essa multiplicação fracionária? É quando você transforma a sua porcentagem de volta como uma fração. Pensa um professor assim, ó, o que é 15%, gente? 15% são 15 partes de 100, certo? E toda vez que eu tenho uma porcentagem e eu quero saber quanto é essa porcentagem de um valor total, basta fazer o quê? Basta fazer a multiplicação da porcentagem, nesse caso do 15 sobre 100, pelo meu total, que nesse caso é 200. Nota que eu não tenho nada embaixo do 200, o meu denominador vai ser 1. Então, efetuando a multiplicação de fração, numerador por numerador, denominador por denominador. 15 vezes 200 sobre 100 vezes 1. Note, 15 vezes 200 dá 3.000, 3.000 dividido por 100 que vai dar 30. Ok? Então, novamente, nós chegamos no 30 anterior. Beleza, gente? Como mais que eu posso fazer esse cálculo de porcentagem? Eu posso usar a multiplicação decimal. O que é essa multiplicação decimal, gente? A multiplicação decimal é quando eu transformo a minha fração decimal, o meu 15 sobre 100, de volta como um número decimal. Ou seja, eu escrevo a minha porcentagem como um número decimal, certo? E o que acontece? Eu vou multiplicar esse número decimal pelo 200, ou seja, vou acabar tendo o quê? 200 vezes 0,15. Efetuando toda a minha multiplicação, eu volto no 30, tá? Então assim, nono ano, essas são as três formas de se calcular porcentagem, tá? Por regra de 3, pela multiplicação fracionada ou pela multiplicação decimal. A forma que você escolher para a resolução do exercício é a melhor forma que você enxerga de fazer o cálculo, tá? Tanto faz o modo que você vai escolher para fazer a resolução, tudo bem? Gente, nós também temos na página 387 a ideia de notação científica. Eu creio que vocês já tenham visto alguma coisa sobre notação científica no 8º ano e nas séries anteriores. Mas vamos lá. O que é notação científica, gente? Notação científica é a forma de representação de números extremamente grandes ou pequenos por meio de potências de base 10. Lembra que toda vez que eu vou usar a notação científica, eu vou ter o quê? Eu tenho um coeficiente numérico que obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, tem que ser um número que está entre 1 e 10. E ele vai ser complementado por quem? Por uma potência de base 10, tá? Então, olha só, quando eu tenho números maiores que 1, quando eu tenho números que são extremamente grandes, por exemplo, ó, eu tenho esse baita desse número aqui.
Como é que eu vou ler esse cara? Eu tenho 27 milhões. Como é que eu posso escrever esse camarada aqui? Se o meu coeficiente numérico tem que ser um número entre 1 e 9, tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, ou seja, entre 1 e 9,9999999 e aí vai, onde é que eu posso colocar a vírgula para deixar esse número decimal? Eu posso colocar a vírgula aqui, entre o 2 e o 7. Colocando a vírgula entre o 2 e o 7, eu vou ter o que, gente? 2,7. O que acontece? Eu vou notar que, como esse número é maior do que 1, o meu expoente sempre vai ser o quê? O meu expoente sempre vai ser positivo. Então, note, a vírgula ficou aqui, ó, 2,7. Eu vou contar o quê? Quantas casas decimais eu tenho? Então, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o meu expoente será quem? O meu expoente será o 7, certo? Você sempre vai contar quantas casas decimais ficaram à direita da tua vírgula, tá? Ou seja, eu puxei a vírgula para onde? Para a esquerda, até chegar onde? Até chegar no 2. E contei quantos números que ficaram depois da vírgula, tudo bem? Mesma coisa aqui, ó, gente. Nota. Eu vou puxar a minha vírgula para onde? Como eu tenho um número maior do que 1, eu vou puxar ele para a esquerda. E eu vou ter que colocar essa vírgula aonde? Eu preciso colocar a vírgula aqui, ó, entre o 5 e o 3, certo? Até vamos fazer a marcação aqui com o lápis para que você enxergue melhor, ó. Vou colocar a minha vírgula aqui embaixo, entre o 5 e o 3. Lendo o número decimal que ficaria formado, seria quem? 3,542. Então vamos lá, ó. 3,542. Agora eu vou fazer o que, gente? Eu vou contar quantas casas decimais que eu teria aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teria 11 casas decimais. Ou seja, eu teria o quê? 3,542 vezes 10 elevado na 11. Álvaro, mas se for um número negativo, a mesma coisa, você não tem um decimal. A sua vírgula seria aonde? A sua vírgula seria aqui. Então, eu teria o quê? Menos 5,32, menos 5,32. E quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais. Ou seja, menos 5,32 vezes 10 elevado na quinta, tá? Ó, a minha regra, sempre que eu puxo a vírgula para a esquerda, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o expoente vai sempre somando. Toda vez que eu levo a vírgula para lá, como aqui, ó, eu trouxe a vírgula de onde? Eu trouxe a vírgula para cá, ó. O que vai acontecer? Nesse caso, o meu expoente vai aumentar, certo? E quando eu tenho números decimais que são menores do que 1, o que vai acontecer? Agora eu tenho que trazer a vírgula para onde? Tenho que trazer a vírgula para a direita. Eu traria essa vírgula daqui para onde, gente? Daqui até aqui, entre o 3 e o 5, certo? Como é que ficaria esse decimal aqui? Ficaria 3,5, certo? Como eu tenho um número decimal, o meu expoente sempre vai ser o quê? O meu expoente sempre vai ser negativo. Então, 3,5 vezes 10. Aqui, quantas casas decimais eu vou ter entre essa vírgula e essa nova que eu coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse primeiro número aqui eu sempre conto. Os demais, não. Esse primeiro número, depois da vírgula, é contado. Tudo que ficar para depois não conta. Então eu teria o quê? 3,5 vezes 10 na menos 8. Mesma coisa aqui, gente, ó. Eu puxaria a vírgula até onde? Eu tenho que puxar a vírgula até chegar no 1. Então eu vou ter o quê? 1,374, 1,374. E quantas casas decimais andou? 1, 2, 3, 4. Como é decimal, elevado na menos 4. Tudo bem? Ó,
vou puxar a vírgula para onde? Vou puxar a vírgula aqui para o 1. Então vou ter o quê? 1,37, como está negativo, permanece, menos 1,37, vezes 10 elevado a onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 10 elevado na menos 8. Então, o que eu tenho que lembrar, gente? Toda vez que eu puxo a vírgula para a direita, os meus expoentes vão diminuir. Eles vão ficar o quê? Eles vão ficar negativos. Tudo bem? Tranquilo? Então, nota que fazer a transformação de um número decimal para a notação científica é praticamente a mesma coisa que nós estávamos fazendo aqui. Só que aqui eu tenho um número que não está decimal. Beleza? Gente, algumas vezes nós vamos ter que efetuar operações com notações científicas, tá? Normalmente, essas operações são as multiplicações e as divisões. Como é que vai funcionar isso, gente? Toda vez que eu tenho uma multiplicação ou uma divisão entre notação científica, entre números que estão em notação científica, eu vou trabalhar como? Eu vou dividir coeficiente ou multiplicar coeficiente numérico por coeficiente numérico e as potências entre elas. Por exemplo, eu tenho 3,8 vezes 10 na menos 5 vezes quem? 5,1 vezes 10 na oitava. Eu vou multiplicar os coeficientes numéricos e eu vou multiplicar as potências. Então, multiplicando 3,8 por 5,1, qual é o resultado que eu terei? 19,38. Multiplicação de potência de mesma base, nós já vimos isso, conserva a base e somos expoentes. Menos 5 com 8 vai dar 3. Só que nota que o meu coeficiente numérico aqui, gente, ele ficou como? Ele ficou maior do que 10. O que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar esse coeficiente. Eu vou fazer o quê? Eu vou puxar essa vírgula uma unidade para onde? Uma unidade para a esquerda. E toda vez que eu puxo a vírgula alguma unidade para a esquerda, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar no meu expoente a quantidade de unidades que foram puxadas. Se eu vou puxar uma unidade para a esquerda, eu preciso fazer o quê? Eu preciso somar uma unidade ao meu expoente. Tudo bem? Então, toda vez que o meu coeficiente numérico não ficar bonitinho, certinho, eu preciso ajustar ele. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó, gente. Eu tenho 2,1 vezes 10 na 15 vezes quem? 3 vezes 10 na menos 7. Vamos lá. Então, multiplicando os coeficientes numéricos, 2,1 vezes 3, vou ter quem? 6,3. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base que é o 10 e somos expoentes. 15 menos 7 que vai dar 8. Nota que agora eu não preciso mexer no meu coeficiente numérico, ele ficou 6,3 bonitinho ali. Tá? Então nesse caso eu já deixo a minha notação científica certinha, bonitinha, sem ter que mexer em mais nada. Ó, a divisão, mesma coisa, gente. Coeficiente numérico por coeficiente numérico, potência por potência. Então, 2,7 dividido por 3 é 0,9. 10 ao cubo dividido por 10 na menos 4, fazendo o jogo de sinal. Menos com menos é mais. 3 mais 4 que vai dar 7. Nota que o que aconteceu aqui? Eu fiquei com um coeficiente numérico menor do que 1. Eu preciso puxar minha vírgula para onde? Eu preciso puxar minha vírgula para a direita. E se eu puxo uma unidade minha vírgula para a direita, eu preciso fazer o quê? Diminuir uma unidade no meu expoente, ok? E, para nós encerrarmos, ó, note, 3,6 vezes 10 na quinta dividido por 2 vezes 10 na 9. 3,6 dividido por 2 dá 1,8. 10 na quinta dividido por 10 na nona, conserva a base que é o 10, 5 menos 9, que vai dar menos 4, ok? Gente, vocês farão os exercícios que serão encaminhados por e-mail, tá? No e-mail, o professor vai indicar para vocês quais são os exercícios da apostila que deverão ser feitos, certo? Bons estudos e até a próxima!